tema deste vídeo release são os acidentes com queimaduras. Segundo dados do Ministério da Saúde, 1 milhão de pessoas sofrem esse tipo de acidente todos os anos no Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o cirurgião plástico, membro da Clínica Médici e do Centro de Tratamento de Queimados de Sorocaba, Bruno Marques. Dr. Bruno, muito obrigado por comparecer. Primeira pergunta que eu lhe faço. Essa estatística de 1 milhão de vítimas por ano, o senhor acredita que ela está subdimensionada, superdimensionada ou podemos confiar nesse número? Dá para ter uma certa ideia que gira em torno disso. Queimadura, existem várias classificações, desde uma pequena queimadura com fósforo, que alguém queima o dedo, por exemplo, queimaduras menores, que ninguém vai conseguir contar exatamente, até queimaduras maiores de média e grande porte, que vão procurar um médico, vão procurar um pronto atendimento até a unidade de queimados. Dá para ter uma ideia que gira em torno de 1 milhão de pessoas, sim. Doutor, e que tipo de pessoas, qual a faixa etária ou a camada socioeconômica da população que é a maior vítima dos acidentes com queimaduras? As maiores vítimas de queimaduras são as crianças de baixa renda. Normalmente são filhas de pessoas sem grandes instruções de estudo, que moram em casas pequenas, né? Geralmente é todos juntos os cômodos, a sala junto com a cozinha. E até pelo próprio controle da mãe ser um pouco mais difícil para separar a criança do ambiente onde se cozinha em volta do fogão, como acaba sendo mais difícil, esses acidentes acabam sendo mais comuns nessas crianças. Se torna um problema social de uma amplitude enorme, se pensarmos dessa maneira. Sim, porque a criança se queima, a mãe vai ter que ficar afastada do serviço para poder cuidar dela, mesmo quando está no hospital ou está dentro de casa. São pessoas que não têm tantas condições financeiras para arcar com tratamento, com medicação. Então, são pessoas que sentem muito mais esse tipo de acidente comparado com as pessoas com maior poder aquisitivo. Existe uma classificação dos tipos de queimaduras. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor quais são esses tipos? Basicamente, são 3 tipos. Primeiro, segundo e terceiro grau. O primeiro grau, queima a camada mais superficial da pele, que geralmente é uma queimadura simples, como até a própria queimadura solar. A queimadura de segundo grau, queimadura média, que é a mais comum, que quando é um pouco menor você consegue tratar em casa. As queimaduras de segundo grau, quando são um pouco maiores, você tem que tratar o paciente internado ou a nível ambulatorial. E tem as queimaduras de terceiro grau, que são a queimadura de camada total da pele. Normalmente necessita-se de internação e às vezes cirurgia para tratá-las. São nesses casos que os centros de atendimento aos queimados acaba sendo o polo de atendimento num primeiro momento? Como que funciona exatamente isso? Normalmente essas pessoas são atendidas num pronto atendimento próximo à sua habitação, à sua casa. E o médico, o plantonista desse pronto atendimento, quando acha que é uma queimadura um pouco maior, que tem um risco maior de complicar, risco de vida, eles encaminham para nós avaliarmos. Quando é uma queimadura não tão grande, a gente consegue tratar ela a cada 1 dia, a cada 5 dias, fazendo curativos lá mesmo, retornando ao domicílio. E quando são queimaduras maiores, a gente acaba internando para poder fazer todo o procedimento de curativos, cirurgias e são geralmente internações mais demoradas, mais lentas. Chega a ser ficar internado até alguns meses para tratamento completo dessas queimaduras. Sorocaba tem um desses centros de atendimento? Sim, um grande centro, referência em todo o estado de São Paulo. São muitos centros no estado de São Paulo e no país ou são poucos? Infelizmente são poucos, até pela própria crise que o país se encontra, alguns foram fechados, né? E a gente sabe que alguns outros serão fechados. O nosso mesmo a gente mantém com muita força, muito sacrifício, não só pessoal quanto financeiro. Porque realmente é uma unidade pequena que demanda muito dinheiro, muitos gastos. E a gente sabe que vários setores de todos os hospitais hoje em dia têm sido fechados. Mas, a duras penas, nós estamos conseguindo manter o serviço por 20 anos funcionando ininterruptamente. E onde ele funciona exatamente? Funciona dentro do hospital regional, que pertence ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, aqui no Vergueiro, no centro de Sorocaba. Ele é mantido por quem? Pelo Estado unicamente? Isso, é mantido pelo Estado de São Paulo, pelo governo estadual. Mas há um trabalho de voluntários envolvido nesse centro, não existe? Tem a parte dos voluntários que ajudam no tratamento das queimaduras, nos tratamentos após a queimadura com óleos, com pomadas, com cremes, com medicações. E tem toda a equipe multidisciplinar que trabalha junto. Tem médicos cirurgiões, médicos anestesistas, tem pediatras, tem fisioterapeutas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem. Tem uma gama muito grande de funcionários que participa de toda a equipe
que presta atendimento aos pacientes queimados. Agora há pouco o senhor explicou os 3 tipos de queimaduras. Gostaria, por favor, que o senhor explicasse quais os primeiros cuidados. Acontece um acidente desse tipo nessas 3 categorias. O que a pessoa deve fazer no primeiro momento em cada uma desses tipos de queimaduras? Apesar de ter 3 tipos de queimadura, quando a queimadura é considerada térmica, por calor, que pode ser por contato com escapamento quente, com óleo quente, água quente, vapor quente, o tratamento inicial é o mesmo. Tirar a roupa do paciente e lavar em água fria, não pode ser nem gelada e nem exatamente quente, durante 10 a 30 minutos, para você diminuir a intensidade da queimadura, porque a queimadura não acaba a hora que o fogo apaga. A lesão térmica, o calor continua na pele por algumas horas. Você fazendo esse tratamento com água fria, com soro frio, você consegue diminuir a área queimada, a profundidade da área queimada, e assim você consegue transformar uma queimadura que seria, por exemplo, de 3º grau numa queimadura de 2º grau, cujo tratamento vai ser mais simples e as cicatrizes também serão menores. E nos outros tipos? Os outros tipos demandam geralmente um tratamento mais específico numa unidade de queimados. Quando você queima por ácidos ou álcalis, você precisa geralmente, além dessa lavagem, né, com água fria, algumas vezes você precisa identificar o produto, o agente, a molécula, para você entrar com alguns antídotos específicos. Quando são queimaduras mais diferentes, por exemplo, queimadura por radioterapia, geralmente são queimaduras mais profundas que você precisa também internar na unidade de queimados. Basicamente, tirando as queimaduras térmicas, quase todas, o próprio médico do pronto atendimento vai acabar pedindo uma avaliação do médico cirurgião plástico especialista em queimados, porque foge um pouco do dia a dia deles. E as crendices populares? Pó de café, creme dental, o que você já ouviu de absurdo nesse tempo todo que você atende clinicamente as queimaduras como cirurgião plástico? Que alerta você faz para as pessoas sobre as crendices populares? Cada um tem as suas próprias crendices, muitas vezes vem da família, vem da região que mora. A grande verdade é que, tirando realmente resfriar a queimadura com água fria, poucas coisas funcionam. E lógico que essas coisas, algumas outras diferentes, podem até piorar, aprofundar a queimadura ou ajudar a queimadura a se infeccionar. O próprio borra de café, a pasta de dente, teia de aranha, cada um inventa alguma coisa mais absurda possível. A gente sabe que é com a melhor das boas intenções, ninguém faz isso para prejudicar o paciente queimado, mas no fim, a coisa mais importante, que é lavar o paciente durante 10 a 30 minutos e depois encaminhar para o médico ser atendido, com certeza é o melhor tratamento, sem dúvida. Curiosamente, nós temos um número bastante expressivo de vítimas de queimaduras no país. Aqui o senhor acredita essa falta de informação básica da população? Deveria haver uma política de esclarecimento por parte do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, nesse sentido? Sim, a base da medicina do futuro é a prevenção. Hoje em dia a gente trata as doenças, trata todas as consequências. A queimadura, quase 99%, 100% das vezes, ela é prevenível. A pessoa que não tomou cuidado, não usou uma luva para segurar uma chaleira, a pessoa que não desceu direito da moto, não dirigiu moto com uma calça que possa prevenir uma queimadura. Basicamente tudo é prevenível. A gente sabe que quando a pessoa não tem certo estudo, a pessoa acaba não sabendo exatamente como prevenir essa queimadura, mas que é um grande fato, é uma grande verdade que os países mais ricos da Europa e Estados Unidos, hoje em dia eles gastam muito mais em prevenção desde as escolas primárias, pré-escolas, do que exatamente no tratamento. E nós estamos muito distantes disso. Infelizmente, estamos bem distantes da grande realidade dos países ricos. Em Sorocaba existe uma associação que trata também, além do atendimento à vítima de queimadura, de um caráter multiprofissional, desse aspecto da prevenção, é a VIC. Você conhece essa entidade? Como você avalia o trabalho deles? Sim, uma entidade parceira, a Unidade de Queimados de Sorocaba. Eles trabalham conosco há 10 anos. Eles dão todo o suporte, desde suporte psicológico, tratamento de fisioterapia, tratamento com medicação como pomadas, óleos e cremes que usam-se bastante no tratamento para melhorar as cicatrizes. Alguns pacientes conseguem também remédios, antibióticos, analgésicos, todo tipo de medicamento possível, principalmente para os pacientes de baixa renda.
E o que a ciência apresenta nesse momento e para um futuro breve em termos de inovação no tratamento de queimaduras? Cada vez mais a gente tem usado substitutos de pele, as famosas peles artificiais, embora não seja esse o termo correto, porque não são peles artificiais. Você consegue, através delas, melhorar um pouco a cicatriz e você consegue tratar um paciente que porventura iria morrer por causa das queimaduras, e com esses tratamentos você consegue prevenir a morte e trazer ele de volta à sociedade um pouco mais rapidamente. A grande vantagem nisso tudo é que, como começou a ser produzido cada vez mais pela própria economia de escala, que os produtos acabam sendo barateados, o próprio produto acaba chegando em mais pessoas do que chegava há poucos anos atrás, embora ainda sejam muito caros. É diferente a nossa realidade de países ricos, como os Estados Unidos, que os próprios convênios, por lei, são obrigados a oferecer esses tratamentos de pele artificial aos pacientes. Na sua especialidade, propriamente dita, cirurgia plástica, até que ponto vocês conseguem recuperar uma vítima de um acidente com queimadura no nível mais alto, aquela que normalmente fica deformada nos membros ou no rosto? Até onde a cirurgia plástica consegue atingir um resultado satisfatório? Tudo é um pouco relativo, vai depender basicamente de duas coisas. Quanto o paciente queimou em extensão, se ele queimou uma área maior, por exemplo, todos os dois braços, as pernas, a barriga, vai ser um caso um pouco pior do que queimar, por exemplo, só o braço. Além disso, tem a profundidade da queimadura. Quando o paciente tem queimaduras de primeiro e segundo grau, a chance de ele cicatrizar melhor, de ele evoluir melhor, de não vir a óbito com a queimadura, acaba sendo bem menor do que queimadura totalmente de terceiro grau. A gente sabe que quando você tem contato com o fogo, qualquer um segundo, uma fração de segundo a mais, você pode ter lesões muito mais profundas do que você tratar logo no início, que é basicamente tirar da área de queimadura e fazer a lavagem com soro, como a gente tinha comentado anteriormente. Esse aspecto da sequela irreversível, como que você avalia a forma com que o paciente absorve isso? Se torna uma marca que ele vai levar para o resto da vida. O impacto psicológico é muito grande? Sim, tanto que é muito importante o tratamento conjunto com o psicólogo. Inicialmente, o próprio paciente, como qualquer outro trauma pessoal, familiar, a pessoa no começo não aceita muito bem. Depois de um certo tempo, ela começa a aceitar, ela começa a achar que aquilo realmente é normal, até porque é normal. São milhões de pessoas que têm cicatrizes, sequelas e queimaduras e convivem normalmente, fazendo todas as suas atividades do dia a dia. E normalmente, após esse certo período, a própria pessoa acaba aceitando isso bem, ela tem um convívio social, a própria VIC ajuda bastante nisso, inclusive tem contato com outros pacientes queimados na mesma realidade e eles mutuamente se ajudam. Mas realmente, alguns aceitam um pouco melhor e outros não aceitam tão bem esse tipo de cicatriz. É um problema econômico, é um problema social, não deixa de ser um problema cultural, segundo suas respostas. Qual a dica principal que o senhor daria nesse sentido da prevenção? O que um pai, uma mãe, um responsável, uma professora, um educador deveria agir nesse sentido? Realmente, educação. Os acidentes acontecem, todo mundo sabe que acontece. Queimadura é um acidente muito comum, talvez um dos acidentes mais comuns desde que o homem é homem, desde a época das cavernas. A diferença é que hoje a gente tem tecnologia, a gente tem todas as mídias sociais, tem YouTube, tem Facebook, é muito fácil você chegar ao público-alvo. Mas não adianta chegar ao público-alvo se o pai cozinha com a criança em volta do fogão, se deixa a panela para fora, o cabo para fora do fogão. Então, realmente, os acidentes acontecem e tem que acreditar que eles irão acontecer para poder prevenir. O planejamento é o melhor tratamento. Ok. Dr. Bruno, muito obrigado por ter aceito esse convite e agradeço imensamente suas respostas. Nós conversamos com o cirurgião plástico Bruno Marques. Ele é membro da Clínica Médici e também do Centro de Tratamento de Queimados de Sorocaba. A você que nos assistiu, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo release.